e hoje nós vamos continuar falando de movimento uniformemente variado. Física 2A, estamos na aula 7. Então, para relembrar um pouquinho, pessoal, as características do movimento uniformemente variado, a primeira característica é que a aceleração ela é constante e ela é sempre diferente de zero, e a velocidade ela vai variar linearmente com o tempo, como a gente pode ver nesse gráfico aqui, tá, pessoal? Então, a gente tem um gráfico de velocidade vezes tempo, que a velocidade varia linearmente, tá? E quando eu tenho um gráfico de velocidade vezes tempo, a área abaixo do gráfico formada, ela vai ser igual à distância. Então, se eu calcular a área abaixo do gráfico, eu terei a distância. Nós vamos fazer agora passo a passo das equações do movimento uniformemente variado, para vocês entenderem de onde que vem isso. Bom, olhando para o nosso gráfico ali de velocidade vezes tempo, nós conseguimos verificar que ele possui uma forma de uma figura geométrica, um trapézio, nesse caso. Calculando, então, a área do trapézio, nós conseguiríamos ter, então, a distância, já que nós temos um gráfico de velocidade vezes tempo. Então, como vocês podem ver aqui, a área do trapézio é Bzão, base maior, mais Pzinho, base menor, vezes altura, dividido por 2. Nós vamos trazer, então, essa equação da área do trapézio para o nosso gráfico. A área do trapézio seria igual à minha distância. A minha base maior é esse V, mais a minha base menor, que é do 0 até o V0, vezes o tempo, que é a minha altura, dividido por 2 da fórmula do trapézio. Essa é a equação 1. Tá? Mas nós sabemos também que no movimento uniformemente variado, a velocidade ela é calculada através dessa equação aqui embaixo, equação 2, tá? Que é V igual V0 mais aceleração vezes T, certo? Então, com essa equação, com essas duas equações, nós podemos substituir umas nas outras, tá? Aqui nesse caso, nós vamos substituir a equação 2 na equação 1, certo, pessoal? Então, substituindo, pessoal, eu vou substituir a velocidade ali, tá? Então, meu ΔS é V0 mais AT mais V0 vezes T. Então, eu substituí V mais V0 por essa equação aqui todinha, tá bom? Só substituir na fórmula bem tranquilo. Passando para o segundo passo, pessoal, o que eu fiz? Eu multipliquei os tempos, tá? E dividi a minha equação em duas parcelas, tá? Então, esse t, ele multiplica o v0, ele multiplica a aceleração vezes tempo e multiplica novamente o v0. Logo, eu tenho 2v0t mais a vezes t vezes t. Tudo isso dividido por 2, já que a parcela total estava sendo dividida por 2, tá? ΔS, pessoal, então vamos lembrar lá, que ΔS é S final menos S inicial. Então, aqui a gente só substituiu, tá? Com isso, pessoal, fazendo algumas modificaçõezinhas, né? Cortando o que tem que cortar, nós conseguimos chegar nessa equação. Então, a equação horária do movimento uniformemente variado é essa aqui, pessoal. S igual S0 mais V0 vezes T mais a T ao quadrado dividido por 2. Ou seja, essa equação nada mais é do que a junção da equação de velocidade do movimento uniformemente variado e da área do trapézio, relacionando do nosso gráfico V vezes T, certo? Nós vamos utilizar bastante essa equação do movimento uniformemente variado. Bom, então, essa é a equação dos espaços, né? E a gente tem, então, que o S é o espaço no instante t, certo? Um instante t qualquer. O S0 é o espaço inicial
quando eu tenho o meu tempo inicial igual a zero, certo? A minha velocidade inicial também no tempo zero, certo? V0 minha velocidade inicial. E a aceleração é a aceleração escalar do movimento, certo? Lembrando que essa aceleração é constante, então ela é a mesma sempre. Pessoal, então aqui a gente tem um diagrama de S vezes T, tá? De distância vezes tempo, do movimento uniformemente variado, tá? Como essa função é do segundo grau, pessoal, a gente tem uma parábola, tá? Lembrando lá, vamos voltar. S é igual a S0 mais E0t mais AT ao quadrado sobre 2. Então, se t ao quadrado faz com que a gente tenha, então, uma parábola. Pessoal, então, nós temos uma aceleração menor do que zero quando a minha concavidade da parábola está voltada para baixo, tá? Como no primeiro caso ali. No segundo caso, então, nós temos uma aceleração maior do que zero. Então, a minha concavidade é voltada para cima, certo? Então, é bacana vocês verem essas duas diferenças e entenderem concavidade para baixo, A menor que zero. Concavidade para cima, A maior que zero, certo? Fica bem fácil de lembrar isso aí, né? Concavidade para baixo, A negativo. Concavidade para cima, A positivo. Bom, quando ocorre a inversão no sentido do movimento? Aqui nós temos um gráfico de distância sobre tempo, tá? E nós temos uma curva, certo? Uma parábola que tem a concavidade para cima, tá? Só repassando, concavidade para cima, aceleração positiva. Pessoal, nessa linha pontilhada aqui, tá? Na intersecção da linha pontilhada, nós temos um pontinho que nós chamamos de vale, tá? O vale aqui, dessa nossa parábola, ele sempre vai ter um valor de zero, tá? Como nós temos um gráfico de distância sobre tempo, significa que a velocidade nesse ponto é zero. Então, a inversão ocorre exatamente no vale, nesse ponto zero, tá? Então, a inversão no sentido do movimento está nos mostrando que quando nós temos esse tipo de gráfico de parábola, o vale sempre terá o valor de zero, certo? Então, nesse ponto ocorre a inversão. Bom, equação de Torricelli. Bom, Torricelli, ele fazia os cálculos e tinha grande dificuldade de realizar uma equação quando não se tinha duas variáveis, tá? Quando não tinha o tempo, por exemplo, e a aceleração. Então, com essa dificuldade, ele criou uma fórmula que nos auxilia a calcular a aceleração, por exemplo, ou uma velocidade final, uma velocidade inicial, sem necessariamente ter a grandeza tempo, certo? Então, o que ele fez? Ele uniu a equação do espaço, horário dos espaços, e a equação horária da velocidade, tá? Então, aqui, fiz um esqueminha do que ele fez, tá? Isolamos primeiro o tempo na função horária da velocidade, tá? Então, a gente tem a função horária da velocidade v igual a v0 mais aceleração vezes tempo. E isolando, nós temos que tempo é igual a v menos v0 sobre a. Depois disso, pessoal, a gente substitui na função horária dos espaços. Lembrando, essa aqui é a função horária dos espaços, certo? Então, sempre onde tiver o t, eu vou substituir pela expressão v menos v0 sobre a, tá? Então, só substituir onde tinha tempo, certo? E aqui, pessoal, o que eu fiz? Lembrando que a distância
ΔS é S final menos S inicial, eu substituí por ΔS, certo? S menos S0, ΔS. Eu multipliquei na primeira parcela aqui o V0 por V e o V0 por V0, certo? Então, eu vou ter um V0V menos um V0 ao quadrado dividido pela aceleração. Eu tirei a parcela da aceleração, né, para cá, isolei, e coloquei, então, todo esse carinha ao quadrado, tá? Eu só tirei essa parcela aqui do quadrado, certo? Então, pessoal, como eu tenho duas frações, eu consigo juntá-las, né? Juntando, eu vou ter todo esse carinha aqui, tá? E daí aqui, pessoal, é só vocês verificarem quem pode ser excluído da equação, certo? Eu passei o 2 vezes A vezes o ΔS para um lado e cortei todo mundo que poderia cortar na equação, certo? Aí a nossa equação de Torricelli assume uma carinha que a gente já conhece, passando as velocidades para um lado e a distância e aceleração para o outro, nós temos então a equação de Torricelli que nós conhecemos, tá? V ao quadrado é igual a V0 ao quadrado mais 2 vezes A vezes ΔS. Tá, pessoal? Bom, nós conseguimos então, a partir dessa equação, calcular a velocidade, calcular a aceleração, calcular uma distância, sem necessariamente ter o tempo, certo? Bom, é isso. Nós vamos agora fazer um exercício para fixar melhor, tá? Pessoal, exercício da apostila, exercício 1 de fixação, tá? Que diz o seguinte: considere os dados a seguir. O guepardo é um velocista por excelência. O animal mais rápido da Terra atinge uma velocidade máxima de cerca de 110 km por hora. O que é ainda mais notável, leva apenas 3 segundos para isso. Mas não consegue manter esse ritmo por muito tempo. A maioria das perseguições é limitada a menos de meio minuto, pois o exercício anaeróbico intenso produz um grande débito de oxigênio e causa uma elevação abrupta da temperatura do corpo, até quase 41 graus Celsius, quase perto do limite letal. Um longo período de recuperação deve-se seguir. O elevado gasto de energia significa que o guepardo deve escolher sua presa cuidadosamente, pois não pode se permitir muitas perseguições infrutíferas. Considere um guepardo que, partindo do repouso com aceleração constante, atinge 108 km por hora, após 3 segundos de corrida, mantendo essa velocidade nos 8 segundos subsequentes. Nesses 11 segundos de movimento, a distância total percorrida pelo guepardo foi de... Bom, a primeira ação que nós devemos fazer é verificar quem é a nossa velocidade inicial, nossa velocidade final, nosso tempo, e transformar os nossos dados. Aqui no caso eu tenho 108 km por hora, ele não está na unidade do Sistema Internacional, então passamos para a unidade do Sistema Internacional, que daí sim a gente pode dar continuidade ao nosso exercício, tá? Então, só relembrando, esse guepardo ele parte de um repouso, uma aceleração constante, parte do zero, vai até 108 km por hora em 3 segundos, tá? Depois ele mantém essa velocidade nos outros segundos. Bom, então devemos calcular a aceleração, a distância até 3 segundos e a distância após esses 3 segundos, certo? Para calcular a aceleração, nós vamos utilizar a equação horária da velocidade, tá? Lembrando que
a velocidade final será os 108 km por hora, tá? Coloquei 30, pessoal, eu passei para a unidade do Sistema Internacional, certo? Que vamos trabalhar sempre com o Sistema Internacional. Então, velocidade final 30, velocidade inicial 0, já que ele nos disse que ele estava em repouso, mais a aceleração, que é o que nós queremos encontrar, vezes o tempo, que foi o tempo decorrido de 3 segundos, certo? Então, a aceleração 30 dividido por 3, eu tenho uma aceleração de 10 metros por segundo ao quadrado, certo? Então, para calcular a distância até os 3 segundos, eu vou usar a equação de Torricelli, tá? V ao quadrado é igual a V0 ao quadrado, mais 2 vezes A vezes ΔS, certo? Velocidade final, então, pessoal, vai ser os 30 metros por segundo, velocidade inicial é 0, mais 2 vezes a aceleração, que é 10, então a gente consegue encontrar o ΔS, tá? Então, 900 é igual a 20 vezes ΔS, ΔS, 900 dividido por 20, então, inicialmente, nesse período de 0 a 3 segundos, ele percorre uma distância de 45 metros, certo? Agora, nós vamos calcular a distância após esses 3 segundos, tá? Então, dos 3 segundos até os 11 segundos, então ele tem ali um ΔT de 8 segundos, tá? Para a gente calcular qual a distância que ele percorre nesses 8 segundos. Tá? Um dado importante, pessoal, é que quando no exercício ele diz que a partir dos 3 segundos a velocidade é constantemente 30 metros por segundo ou 108 km por hora, essa velocidade constante significa que nós temos um movimento uniforme, tá? Não é mais movimento uniformemente variado, é movimento uniforme. Logo, a equação que a gente vai utilizar é aquela velha equação da velocidade. Velocidade ΔS sobre t, certo? A velocidade é 30, certo? O tempo decorrido é 8, tá? De 3 ao 11. Então, eu tenho um ΔS de 30 vezes 8, ΔS final, então, após esses 3 segundos, de 240 metros, certo? Bom, então eu tenho a distância até os 3 segundos e a distância após esses 3 segundos. Para calcular a distância total, é só somar as duas distâncias, né? 240 mais 45, eu tenho uma distância total, ΔST, de 285 metros, certo? Bom, pessoal, de movimento uniformemente variado é isso, tá? Espero que vocês tenham gostado e qualquer dúvida podem me acionar. Valeu!